Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, quase que não sai hoje, e Dr. Ludwig. A Gênese, capítulo 3, os milagres do Evangelho. Hoje nós vamos para prodígios na morte de Jesus, item 54. Ora, depois da 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra foi coberta de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, desde o alto até embaixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e vários corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram, e saindo de seus túmulos depois da ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por várias pessoas. São Mateus, capítulo 27, versículo 45, 51, 52 e 53. No item 55, é estranho que tais prodígios, se cumprindo no mesmo momento em que a atenção da cidade estava fixada sobre o suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não fossem notados, uma vez que nenhum historiador lhe faz a menor referência. Parece impossível que um tremor de terra e toda a terra coberta de trevas durante 3 horas, num país onde o céu era sempre de uma perfeita limpidez, pudessem passar despercebidos. A duração dessa obscuridade é quase a de um eclipse do Sol, mas essas espécies de eclipses se produzem somente na Lua nova. E a morte de Jesus ocorreu durante a lua cheia, no dia 14 do mês de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do sol pôde também ser produzido pelas manchas que se notam em sua superfície. Em semelhante caso, o brilho da luz é sensivelmente enfraquecido, mas nunca ao ponto de produzir a obscuridade e as trevas. Supondo que um fenômeno desse gênero houvesse ocorrido nessa época, tiveram uma causa perfeitamente natural. Quanto aos mortos ressuscitados, pode ser que algumas pessoas tenham visto visões ou aparições, o que não é excepcional. Mas como então não se conhecia a causa desse fenômeno, figurou-se que os indivíduos aparecidos saíam do sepulcro. Os discípulos de Jesus, emocionados com a morte do seu Senhor, sem dúvida, a isso ligaram alguns fatos particulares aos quais não teriam prestado nenhuma atenção em outros tempos. Bastaria que um fragmento de rocha se destacasse nesse momento para que pessoas predispostas ao maravilhoso nisso vissem um prodígio e que, ampliando o fato, dissessem que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos dos quais um entusiasmo pouco esclarecido o acreditou dever secar. Essa questão do que ocorreu com a morte de Cristo, muitas pessoas estavam impressionadas com a sua morte, da forma que foi, já tinham muitos seguidores, pessoas que acreditavam em todas as suas palavras. Então, assim, a questão dos seus prodígios não era, como a gente já falou em outros textos, né? Ele não fazia isso para se aparecer, para fazer aquele pão e circo, né? Para fazer o excepcional, para ser o cara diferente. Não, ele era humilde. Ele trabalhava com a humildade o tempo todo. Ele levava amor o tempo todo às pessoas. Então é impossível imaginar um Jesus que ele mostrou, né, que ele era um cara cheio de prodígios, né, um cara excepcional. De fato, é um espírito superior, é um espírito que tem muito conhecimento. Mas junto com muito conhecimento e superioridade, ele tem amor, ele tem discernimento, ele tem uma luz, um entendimento sobre as situações que é desnecessário ele ter que, né, tô aqui, ó, cheguei, né, olha para mim, olha o que eu tô fazendo. Ele não queria chamar a atenção de ninguém. Ele queria ensinar aqueles que estavam no chão junto com ele. Ele não subiu em momento nenhum. Ele não quis ser estrela. Ele estava no chão. Ele foi junto de prostitutas, ele foi junto de doentes, ele caminhou junto com os pobres e necessitados. Então não faz sentido
né? A gente querer entender a morte dele como um prodígio. Não, a morte dele foi consequência da missão que ele tinha. Ele tinha uma missão de mostrar que, olha, a vida continua depois da morte. Ele sabia que ia morrer, ele sabia de como ele ia morrer, ele sabia que Judas ia entregar ele para a morte. Então, tudo Jesus já sabia. Ele é o governador do planeta, ele sabe praticamente tudo. Lógico que através do nosso livre-arbítrio, algumas coisas a gente pode mudar e está longe da espiritualidade, saber. Muitas vezes eu acho que o Gabriel, meu espírito protetor, muitas vezes ele deve olhar para mim e falar assim, não acredito. Dessa vez ela fez desse jeito, eu estava esperando que ela fizesse de outro. Né? Porque é nosso livre-arbítrio. Não é que o espírito superior ele tem uma bola de cristal e sabe exatamente tudo aquilo que a gente vai fazer. Mas tinha muitas coisas que estavam programadas e Jesus sabia o decorrer da história, o que ia acontecer com ele ali. E ele aceitou aquela missão para que ele demonstrasse até o final o que é o verdadeiro amor e não prodígios, né? Como se ele fosse um cara. E o tempo todo ele passou a mensagem da seguinte forma: eu estou fazendo, estou ensinando vocês porque um dia vocês vão fazer igual ou até melhor do que eu. E é essa a valia do grande amor que Jesus tinha por todos nós, porque ele estava aqui para fazer todos nós avançar, né? Porque nós estávamos estagnados, era um tempo que estava parando novamente. Mandaram Moisés deu aquela alavancada, né? E depois o pessoal começou a acomodar novamente, só fazendo caca. Aí veio Jesus e falou, não, peraí, vamos lá. A gente vai continuar o que Moisés falou, vamos aprimorar algumas coisas, né? Que já não precisa mais, olho por olho, dente por dente não precisa mais, vamos amar o próximo, né? Foi adequando aqui, adequando ali. E para fazer a gente dar um salto. Não veio para ele se aparecer, ele veio para que a gente pudesse crescer. É diferente, né? Eu creio que seja isso que o texto está querendo dizer. Aí tem também aparições de Jesus depois de sua morte. Deixa eu ver se é muito grande. É esse, eu acho que é muito grande. Esse eu vou fazer amanhã, gente. Aparições de Jesus depois da sua morte. Se eu for pegar agora, vai ficar pela metade, porque é muito grande. Acho que vocês não aguentam ficar me ouvindo tanto, não. Deixa isso para amanhã. Então, hoje a gente fica com essa lição, né? De que Jesus, pela sua superioridade, ele não tem necessidade de ser mais superior do que já é. Então, ele não veio para isso. Ele veio com a sua humildade fazer com que a gente cresça e um dia, quem sabe, a gente chegue, né, onde ele tanto acredita que a gente é capaz, no mesmo patamar de evolução espiritual que ele.